Vamos entrar nela lá. Eu até coloquei, gente, essa figura animadora aí para começar a aula de forma assim, mais descontraída. Observe uma sala de aula, né, e a aula que está sendo dada lá. O que vocês acham que esses inspetores aí na janelinha estão falando? Eu acredito que estão falando isso aqui, ó. Isto é, com a volta do ensino presencial, depois dos alunos receberem dose maciça de monitores, tivemos que arranjar uma maneira deles prestarem alguma atenção na aula. É um desespero, né, gente? É todo mundo fazendo todo o possível para que as coisas aconteçam da melhor forma, né? E eu acho que essa figura é bastante emblemática. Quando voltar às aulas, a gente vai ter que rebolar, para a gente ter um rendimento pedagógico bom com vocês, e vocês também da mesma forma. Então, vamos lá. Estávamos, então, falando sobre código de cores, né? Então, dando a marcha rézinha, né, do assunto, né? Deixa o simulador para daqui a pouco, e vamos ao caso. Eu tinha dito para vocês, e vocês já sabiam, inclusive, eu só estava reafirmando que aqueles resistores de carvão ou carbono, eles têm seus valores indicados usando faixas, e essas são as cores utilizadas aí. Na aula passada, eu mostrei até o branco, né? Eu fiquei de ver depois, mas já vou ver agora de uma vez, a inserção dessas duas outras faixas aí. Eu coloquei até um retângulozinho diferente para chamar a atenção, tá certo? Isso eu acrescentei. Bem, então temos as seguintes situações. Podemos ter os resistores com seus valores indicados, utilizando 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas ou 6 faixas, tá certo? Então, tem 3, 4, 5 ou 6, tem todas essas situações. A primeira faixa, sempre, é a que estiver mais próxima de um dos terminais. Então, na hora de você colocar o resistor na sua frente, assim, para você ver o valor, você coloca de tal forma que aquela primeira faixa dele fica à esquerda para você ler, porque a gente sempre lê da esquerda para a direita, não é isso? Outra coisa que eu não sei se eu falei com vocês, eu iria falar, se eu não tivesse falado, é o seguinte: não se fabricam, obviamente, resistores com todos os valores. Isso é industrialmente impossível e totalmente desnecessário, né? Porque você tem infinitos valores, então você teria que ter infinitos tipos de resistores. Isso aí é até uma burrice, fazer uma coisa dessa, né? Além de ser impossível, lógico. Então, o que é que eles fazem? Eles fabricam alguns tipos, alguns resistores com alguns valores, ou vários valores, né? Nem são alguns, são muitos valores, mas não são todos os valores. E colocam numa tabelinha que você pode consultar na internet na boa. Então, é bom todo aluno ter essa tabelinha para saber os valores padronizados de resistores. Existe desde um valor muito pequeno a um valor muito grande de valores, né? Muitos valores mesmo, mas não são todos. Quando vocês precisarem de um valor que não está na tabela, né, vocês vão fazer o quê? Associação de resistores, que vocês já sabem fazer, né? Isto é, colocar resistores em série, resistores em paralelo, de tal forma que a resultante, ou a resistência equivalente, seja a mais próxima possível do valor que você estiver precisando. Isto é, quando não tiver o valor na tabela e também você precisa de um valor assim muito específico. Às vezes você não precisa de um valor tão específico. Às vezes no seu cálculo lá, você precisa de um valor próximo de um valor que está na tabela, e não tem problema você usar o que está na tabela mais próximo, tá certo? Não, muitas vezes não existe essa necessidade assim premente de tanta, vamos chamar de precisão do valor, né?
ou preciosidade com relação ao valor. Por exemplo, você quer um valor de 120K, por exemplo, e na tabela, aliás, você quer 121K, por exemplo, e a tabela tem 120. Na maioria das vezes não tem problema usar. Mesmo porque os resistores têm a sua tolerância e você não tem a garantia exata que aquele valor que está com você é o valor que está na tabela. Entendeu? Mas você pode, se quiser, e for necessário, uma maior preciosidade, né? Vou chamar assim, o valor calculado é aquele, eu vou usar aquele. Aí você faz a associação, tomando cuidado para não fazer uma associação muito complicada, porque aí você vai utilizar muitos resistores para chegar a um valor e com isso você vai ocupar espaço e o projeto fica mais caro, apesar de que resistores normalmente são componentes baratos, tá certo? Olha, então, vamos ver como que a gente estava lendo, foi aí que começou o problema, os resistores de 3 e 4 faixas. O exemplo nosso é esse aí. Ó. Nós vimos, vocês já sabem bem, já até treinaram, né? Que o primeiro dígito e o segundo dígito são o primeiro e o segundo algarismo. Isso. E o terceiro é o multiplicador, ou número de zero. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Esse resistor que está aí na frente de vocês, a primeira faixa dele é amarela. E o amarelo lá na tabelinha, você está vendo, é o 4. Então, o primeiro dígito é o 4. A segunda faixa, a segunda cor, é azul. Azul na tabelinha é 6. Então, você põe um 6 lá, 46. A terceira faixa é o multiplicador. Isso é o número de zero. Se você tem um número e põe um zero depois, está multiplicando por 10. Se pôs 2 zeros, está multiplicando por 100, vai por aí, não é isso? Então, por exemplo, se a terceira faixa fosse preto, o número de zero, como o preto é zero, o número de zero é zero. Quer dizer, você não colocaria nada, seria só 46. Se fosse marrom, marrom é 1. Né? 1 significa que eu vou pôr um zero, então seria 460 o valor dele, e vai por aí, não é isso? Bem, no caso do exemplo, a terceira faixa é laranja, então são 3 zeros, está aí, ó, 3 zeros. Portanto, o valor desse resistor é 46.000, ou 46K, que é a mesma coisa, concordo? Aí, faço uma pergunta, e se a terceira faixa fosse dourada? Bem, veja lá na tabelinha ao lado, ó. O ouro é 0,1. A potência de 10 seria 10 elevado a menos 1, não é isso? Quando a terceira faixa for ouro ou prata, você multiplica, se for ouro, por 0,1 e se for prata, por 0,01. No caso de um resistor que tem essas cores aí, e a terceira faixa fosse, por exemplo, ouro, o valor seria 4,6 ohms e não 46.000 ohms. Por quê? Porque dourado é 0,1. Então, eu vou multiplicar o valor que já estava, que era o 46, porque os dois primeiros dígitos são amarelo e azul, portanto, 46, pegaria o 46 e multiplicaria por 0,1, porque a terceira faixa é ouro. Então, no lugar de ser 46.000, seria 4,6 ohms. Está claro? Se fosse prata, seria 0,46 ohms. Por quê? Porque a prata, o fator de multiplicação é 0,01. Bem, continuando, se vocês não tiverem dúvida, tem alguma dúvida, gente? Então vamos continuar. A terceira não, desculpe, a última faixa, a quarta faixa, já falamos também na aula passada, mas essa acho que não teve problema. Ela indica a tolerância do componente. Então, as tolerâncias são essas aí. Cada cor é uma tolerância diferente. Né?
As primeiras cores, de cima para baixo, são cores para tolerâncias maiores, são resistores que não são de precisão. A gente considera de precisão, normalmente, porque isso é uma coisa relativa, é de 1% para baixo. Então, do marrom, verde, azul, violeta e cinza, nós temos uma categoria de resistores de precisão, né? Dependendo do critério, aceita-se que 2% também é de precisão, tá certo? Mas 5%, 10% e 20% são resistores normais, comuns, e não são categorizados como resistores de precisão. Vale frisar aqui que quando não tiver cor, como está anotado aí no conjunto aí, à direita, né, sem cor é mais ou menos 20%, lembra que esse resistor não tem a quarta faixa, né, e quando não tem a quarta faixa, a tolerância dele é 20%. Aí ele passa a ser um resistor de 3 faixas. Então, resistores de 3 faixas têm sempre tolerância de mais ou menos 20%. Resistores de 4 faixas, vale a tolerância da quarta faixa. Entendeu? A cor e a tolerância da quarta faixa. Agora, vamos um exemplo relativo à tolerância aí. Ó. Vamos só para as dúvidas que podem ter ficado. Considerando o resistor desenhado abaixo, que é esse que está aí, dizer qual é a faixa de valores possíveis garantida pelo fabricante. A faixa de valores possíveis garantida pelo fabricante é a tolerância, tá certo? Então, quando você compra um resistor, e o fabricante vai dizer, ó, o valor é aquele pelas cores, mas que pode variar entre um limite mais e menos, quer dizer, pode estar acima daquele valor ou abaixo daquele valor, percentualmente, segundo a cor da quarta faixa. Então, no caso desse resistor que nós já vimos, que é de 46.000, porque é amarelo, azul e laranja, né? Como a quarta faixa dele é vermelho, vermelho é 2%. Quanto que dá 2% de 46.000? 960 ohms, tá certo? Eu peguei o 46.000 lá, 46K, e calculei 2% dele, deu 920. Então, o valor 46.000, desculpe, se eu colocar 920 para mais ou para menos, eu tenho a faixa de valores que o fabricante vai poder garantir. Então, seria 46.000 menos 920 ohms, até 46.000 mais 920 ohms, que vai dar esse absurdo aí, ó. Eu tenho um resistor, eu quero um resistor que seja de 46.000, vou comprar um resistor de 46.000, mas eu tenho que aceitar que, se a faixa for vermelha, o valor que eu vou estar disponibilizando para mim pode estar entre 45.080 ou 46.920, quer dizer, quase 2.000 ohms de diferença, né, do início ao final da faixa. Mas isso é um resistor de 2%. Né? Imagina se fosse 5% ou 10%. Né? Por que essa variação grande nos valores? É em função do material, principalmente do material utilizado, né? E também do processo de fabricação. Né? E também, na maioria dos casos, não há muita necessidade de ter exatidão no valor definido. Por isso que não há, assim, grande preocupação na construção dos resistores. Porém, se você necessitar, se o seu equipamento demandar valores mais exatos, aí você vai ter que usar resistores bem mais caros, com tolerâncias de 1%, 0,5%, até 0,05%. Mas a vida é assim, né? É o custo-benefício. Se você precisa de uma coisa de maior valor, paga-se mais. E quanto maior o valor, mais se paga. Tá legal? Bem, continuando,
para ilustrar mais o que a gente está precisando, vamos ver o caso de termos 5 faixas. Como que a gente lê um resistor que tem 5 faixas, que é um tipo também comum. Não muito comum, o mais comum é de 3 ou 4 faixas. A primeira continua sendo o primeiro dígito, a segunda, no caso nosso, já estou pondo o valor lá, ó, primeiro dígito, que é amarelo, 4, o segundo dígito, azul, 6, terceiro dígito agora, terceira faixa agora é o terceiro dígito. Como é laranja, é 3. Veja bem, quando o resistor só tem 4 faixas, eu teria 46 mil, porque o 3 seria número de zero. Quando ele tem 5 faixas, a terceira faixa ainda é dígito do número, não é fator multiplicativo. Então, até agora eu tenho 463. Aí eu vou lá para a quarta faixa, que agora é o multiplicador. Como a quarta faixa é vermelho, não é isso? O multiplicador, o vermelho é 2, né? Significa 2, então o multiplicador é 100, quer dizer, 2 zeros. Portanto, o resistor agora passa a ter esse valor aí, ó, 46 mil, 40, desculpe de novo, 46.300. Lá vai eu errando o número de novo. 4,3K, tá certo? E a tolerância? A tolerância, não importa o número, se é de 3 faixas, 4 ou 5 faixas, a história é a mesma, tá? Precisa de detalhar mais. Bem, é isso que eu queria ter falado dessa forma na aula passada, antes da gente passar lá para o simulador, tá certo? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Antes de passar para o simulador, rápido aqui, desculpe aí, tá? Fica mais prático para mim. Eu vou falar do ohmímetro. Nós usamos o ohmímetro na aula passada e já falamos algumas coisas sobre o ohmímetro, como do voltímetro e como do amperímetro. E eu resolvi deixar mais claro alguma coisa com relação ao ohmímetro, porque o ohmímetro tem uma diferença importante com relação ao voltímetro e com relação ao amperímetro. É que ele tem uma bateria interna, conforme já falamos para vocês. Não mostramos, mas falamos, né? E qual é a função dessa bateria? É prover a energia ou fazer com que circule corrente no mecanismo medidor, porque é assim que ele vai captar a, a informação da grandeza que ele vai indicar. Tem que ter corrente. Se você pega o instrumento para medir tensão, ao ligá-lo no circuito, o circuito provê a tensão que vai prover a corrente. E se você for usar como amperímetro, é a mesma coisa. Você vai ligar no circuito e o circuito vai prover ou vai fazer circular corrente pelo instrumento. Mas e o ohmímetro? O ohmímetro vai medir um componente totalmente passivo, ele vai medir a resistência ohmica. E um resistor não fornece energia para o aparelho promover a leitura. Então tem que ter a bateria lá dentro. A bateria tem essa função, é prover a corrente que vai indicar ou promover a indicação. Se for um instrumento digital, a corrente vai passar num resistor que tem dentro do ohmímetro e produzir uma diferença de potencial que depois vai ser transformada em grandeza digital. Quer dizer, tem um conversor analógico digital, então vai ser produzido um número digital correspondente ao valor da tensão e depois vai ser trabalhado de forma a apresentar no visor do instrumento o valor daquela grandeza, né? No caso do medidor analógico de ponteiro, né, já vimos, né, e estou reafirmando, tem que passar uma corrente por uma bobina para que ela se movimente e indique o valor. Então, a função da bateria é essa.
E nós temos aqui no exemplo um tipo de ohmímetro. Existem vários tipos. Esse é o mais comum, é chamado de ohmímetro série, né? E ele é semelhante também ao ohmímetro série digital. A diferença é que no digital isso aqui é simplesmente um resistor, está lá no mecanismo de medida dele, e no analógico é uma bobina, né? O instrumento analógico, ele é também chamado de galvanômetro, tá certo? É uma bobina cuja resistência interna é o RG, e quando passa corrente por ela, ela produz o campo que movimenta o ponteiro, como já falamos, é isso? Então, veja bem aqui, ó. Veja a malha que está constituída aqui, vocês vão ter bastante condição de entender agora, que já estudaram lei de Ohm. Vai ter uma corrente. Qual que é o valor da corrente? É o valor da tensão da bateria dividido pela soma de todas as resistências que tem no circuito. Então, vai circular uma corrente que depende do valor da resistência interna da bateria, que a gente pode considerar muito baixa, da resistência interna do galvanômetro, que eu também posso considerar muito baixa, e de uma resistência colocada em série aqui, ó. E essa resistência colocada em série, o R, é a resistência que define a escala do instrumento que eu vou usar. Cada escala tem um R diferente, certo? E esse R é constituído por uma parcela fixa e uma ajustável, chamada de resistor de ajuste fino. É o ajuste fino da escala, para dar mais exatidão na medida. E o lado de fora tem a resistência, que é incógnita, né? que eu quero saber o valor. Quando você for usar um instrumento desse, a primeira coisa a ser considerada é o que a gente chama de ajuste de zero. Como é que você faz isso? Você encosta uma ponta na outra, né? Antes de ligar no resistor, isto é, você vai fechar um curto aqui. Quando você fecha um curto, a corrente vai depender somente de quê? Da tensão da bateria e desses elementos aqui, ó, a resistência interna da bateria, do RG, e da resistência da escala que você estiver usando para ler aquele resistor, certo? Você deve ajustar essa parcela aqui, variável, né, de forma tal que, já que as duas pontas estão encostadas uma na outra, que a corrente seja a máxima. Por que que ela vai ser máxima? Porque você está colocando ali uma resistência nula. Então, toda vez que a corrente lá naquele instrumento for máxima, você sabe que a resistência que ele está medindo é zero. Aí, quando você colocar um valor de resistor lá, você separa as pontas e coloca um resistor, o que vai acontecer? Vai ter uma corrente menor. É isso? A única coisa que acontece no circuito é isso. Passa a ter uma corrente menor que depende, entre os outros elementos, do resistor Rx. Mas você terá ajustado todo o conjunto aqui, para dizer que quando ela não tinha essa resistência, a corrente estava no máximo. Agora ficou menor. Aí você vai lá na escala do instrumento, olha bem, eu fiz isso recentemente, por alguns casos, e achei interessante mostrar para vocês. Seu multímetro, tem várias escalas lá. Eu precisava que tem uma escala de corrente aqui, ó, ou várias escalas de corrente, ou escalas de tensão. Nós vamos usar a escala de corrente para mostrar como que é feita a coisa. Digamos que quando você colocou as pontas, uma encostada na outra, e ajustou aquela parcela do R, de tal forma que o ponteiro chegou lá no final da escala, e aquele final da escala seja 100 microampere, então toda vez que circular 100 microampere é porque a resistência colocada lá fora era zero. Aí você coloca um zero aqui, ó, você anota um zero sobre a escala lá, ó, você desenha um zero lá. Aí você colocou um resistor lá, digamos que você colocou um resistor de 5K, digamos, por exemplo. Aí a corrente reduziu, porque você aumentou a resistência na malha, né? Aí a corrente, digamos que passou a ser essa aqui. No meu exemplo aqui, o ponteiro veio para cá. O ponteiro estava lá no zero, ele veio para aqui, ó, para esse ponto aqui. Está exatamente onde que a seta está. Como ele veio para essa posição quando você colocou resistência de 5K, você coloca o 5K dizendo que toda vez que o ponteiro chegar naquela posição, naquela escala, a resistência é 5K.
E vai fazendo isso, colocando outros valores, dessa forma você constitui uma escala, tá certo? Você pegou um instrumento que, no fundo, está medindo corrente, tá certo? Porque, no fundo, ele mede a corrente para te dizer o valor da resistência, ele passa a ser um medidor de resistência. Tá legal? Então, o que é um ohmímetro? Um ohmímetro é um medidor de corrente adaptado para medir resistência, dessa forma que eu falei para vocês. Tá claro? Bem, só para fechar a questão, tem uma coisa que é importante aqui, ó. Voltando ao medidor aqui, ó. Observe que eu coloquei o terminal vermelho, escrevi preto. Terminal vermelho, não, desculpe aqui, escorreguei de novo. Olha, eu coloquei o preto onde está o terminal positivo da bateria e coloquei o vermelho onde está o negativo. Isso é, aparentemente, é o contrário do padrão, não é? Preto é negativo e vermelho é positivo. Por que eu fiz isso? Porque eu estou considerando aqui, é um multímetro, e no multímetro eu tenho, além do medidor de resistência, eu tenho o de corrente e o de tensão. E utilizo os mesmos bornes, os mesmos conectores para você inserir a resistência, inserir a corrente ou inserir a tensão, certo? Só que tem um detalhe interessante aqui, ó. Quando você for utilizar o dispositivo para medir, por exemplo, tensão, mas para corrente é a mesma coisa, você passa a ter essa situação aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu estou usando aqui um instrumento para medir tensão, então eu tirei a bateria, porque ele não tem a bateria, ele não precisa. A fonte de energia é a pilha, que eu coloquei para ser medida. Então, cancelei aqui a bateria, mantive o medidor, instrumento, o medidor, que pode ser analógico e digital, e a resistência em série aqui passa a ser a resistência em série da escala de tensão, tá certo? E não escala de corrente. Beleza? Bem, veja bem, a corrente no medidor tem que circular no mesmo sentido. E para ela circular no mesmo sentido, a fonte de tensão, eu tenho que ligar o positivo dela aqui embaixo, ó. Porque o positivo tem que chegar nesse lado do medidor. Quando tinha a bateria aqui, a bateria estava com o positivo ligado aqui. Quando não tem mais, esse positivo tem que vir por aqui, chegar aqui, ó. Então, para manter o mesmo sentido, eu tenho que ligar dessa forma aqui, ó. Certo? Certo? Que são os mesmos terminais. O vermelho é positivo para medir tensão e o preto é negativo para medir tensão. Para corrente é a mesma coisa, né? Se for medir corrente, aqui do lado de fora tem uma fonte de tensão com resistências e tal, mas o fluxo de corrente que ela vai que o circuito vai induzir lá no medidor tem que circular nesse sentido aqui, ó. Então, gente, no ohmímetro, a polaridade das pontas de prova é invertida. Como para medir resistência é indiferente, isso não tem problema nenhum, tá certo? Mas fique sabendo que quando você tiver um ohmímetro em mãos, entre os terminais dele tem uma tensão e a polaridade da tensão é oposta à polaridade do que está mostrando, indicando pelas cores lá dos bornes, tá? Então, onde é vermelho é negativo. No caso, onde como eu já coloquei certo aqui, ó, onde é vermelho, tá certo? Vai sair o negativo da bateria. E onde é preto, vai sair o positivo. Então, se você pegar um voltímetro e ligar nos terminais do ohmímetro, ele vai indicar isso para vocês, tá certo? Que onde está preto, que é o fio preto, o conector preto, o voltímetro que você vai ligar do lado de fora do ohmímetro vai indicar que é o terminal positivo da bateria que está lá dentro. Isso é importante a gente considerar, porque quando você está fazendo testes, por exemplo, diodo,
e o ohmímetro é um excelente testador de diodo, no lugar do resistor aqui, você coloca um diodo. E vocês ainda não estudaram, mas o diodo é um dispositivo semicondutor que conduz ou não, dependendo da polaridade da tensão que você ligou nele. Então, quando você liga ele aqui e coloca o que a gente chama de anodo aqui, ó, e o catodo do outro lado, você estará polarizando ele diretamente, e ele vai conduzir. Se ele vai conduzir, é porque a resistência interna é baixa. Aí o ohmímetro vai marcar uma resistência interna baixa. Se você inverter a situação ao contrário, ele vai indicar uma resistência interna alta. Tá certo? Aí você vai pensar, pô, se eu liguei o polo que, que eu chamo de anodo do terminal preto, eu estou imaginando que eu estou polarizando ele reversamente. Aí ele não deveria conduzir, mas vai conduzir. Vai conduzir por quê? Porque a polaridade para o ohmímetro, que eu considero a fonte interna do ohmímetro, é o contrário, tá certo? Não se esqueça disso. Toda vez que você for testar componente com ohmímetro, porque o ohmímetro, gente, ele serve para medir resistência, para medir, verificar se tem continuidade, quer dizer, se tem como ter corrente no circuito, mas serve para testar componentes também. E especificamente condutores, semicondutores. E se eu não considerar essa situação da bateria, quando eu estiver usando um instrumento analógico, eu vou ficar com a informação oposta. Então, eu vou achar que ele não está funcionando. Então, guarde bem, os terminais das pontas de prova do ohmímetro são indicados com cores diferentes, tá certo? No caso de eu estar considerando a polaridade da bateria interna. Então, deixa eu ver como é que nós estamos no tempo aqui. Vamos à aula, à simulação. Na aula passada, a gente estava com esse assunto aí, ó, medida de resistência. Então, vamos iniciar aqui. Ó. Vocês estavam preenchendo aquela tabelinha, vocês se lembram da tabelinha? Nós começamos a preencher a tabelinha. Eu disse para vocês que a que eu enviei tinha 3 espaços para 3 resistores, eu dobrei e pedi para vocês dobrarem aquela tabelinha lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e dobrar. Nós já fizemos para esses 3 primeiros valores aqui. Aí eu pergunto, vocês querem que eu repita os 3 primeiros ou eu já vou fazer para os 3 últimos? Eu não mudei os valores, não. O que é que vocês me Eu dizem? quero que repete. Vamos repetir, então. Eu quero que repete. Tá, beleza. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a ponta de prova do ohmímetro, ligar nos terminais aqui. Nós vamos medir para o primeiro resistor, tá, gente? Ligar essa outra ponta. Oi, eu sempre faço uns valores. Eu não vi o Chico, não, mas se ele tiver aí, tá rindo de mim, com certeza. Aí, gente, ó. Liguei as pontas aí, tá certo? Todão, Você tá rindo, não, Chico? Tudo tô bom rindo aí? não. Pode rir, não tem problema, não. Você já está acostumado mesmo? Então, tá aí, gente, ó. Primeiro resistor, eu vou fazer a leitura para todas as escalas para vocês anotarem aí. Ó. Na escala de 2M, 2 mega, o valor indicado, aqui, ó, 2 mega, o valor indicado 00. 3 zeros aí, 000. Isto é zero, né? Beleza? Na escala de 200K, 0,1. Na escala de 20K, 0,12. Na escala de 2K, 120, redondinho. E na escala de 200, 120,0. Anotaram? Vamos conferir o valor aqui. As cores aí. Ó. Quais cores nós temos aí? Marrom, vermelho e Marrom e ouro. foi ouro? Eu acho. Vou te mostrar o ouro aqui, ó. Acho que o ouro é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é ouro, cara, essa faixa que eu estou mostrando aqui, tá vendo, cara? Ele é brilhante.
O ouro tem a característica de ser brilhante, tá, gente? Assim como o prata. Então, não é brilhante lá. Olha o valor lá. 1, 2 vermelho e 1 0, marrom de novo. Tá legal? É comum a gente confundir essas cores, né? Vocês, alunos, estão confundindo. Imagina eu que sou meio daltônico. Eu nunca me arrisco a ler resistores confiando nos meus olhos. Eu confio no omímetro. Mas vocês podem confiar, cada caso é um caso, né? Tá legal? Vamos para o segundo? Para isso, é só transferir a ponta para baixo e repetir a situação. Começar da escala mais alta primeiro. Ó. Então, segundo resistor, na escala de 2M, deu isso aí, ó, 0,03. Já deu para prever o valor, né, gente? Só que é uma escala inadequada, né? Olha aí. Na escala de 200K, deu 0,3,3, 3,3K. Na escala de 20K, deu 3,31K. Nessas outras nem adianta colocar, porque são escalas inferiores ao valor, né? Ó. Beleza? Vamos conferir as cores? Aqui, ó. Tá certo as cores? 3, 3 e 0. Né? Olha o 3, 3 e 2, desculpe. Olha o valor lá, 3,31. Eu ajustei esse valor quando configurei para 3,31, tá? 3,31K. E deu 3,31K, certinho. Mas isso é perfeitamente tranquilo, porque tem uma faixazinha de tolerância que me permite fazer esse tipo de coisa, né? Isto é, eu posso ajustar o resistor para um valor que não seja exatamente das 3 primeiras cores, é um pouquinho diferente, e não tem problema nenhum. É uma situação normal, porque a faixa de tolerância me permite isso. Vamos fazer para o terceiro agora. Vou fazer mais rápido um pouquinho, tá, gente? De novo, estou agora com o terceiro resistor. Na escala de 2M, 2 mega, deu aí, ó, 9,6. Na escala de 200K, 9,5 também, só que pôs uma casa decimal lá. 196,0. Na escala de 20K, obviamente, né, vai sobrecarregar, assim como a de 2K e a de 200. Beleza? Vamos conferir o valor que foi configurado aqui. Ó. 1, letra 0. Aqui está tá meio brilhante, né? Mas essa é a sombra do monitor. Aliás, não é um, é vermelho 2, né? Vermelho 2, 0. E essa terceira faixa aqui, ó, que cor que é essa aí? 204. Qual que é, gente? Para dar 200K tem que ter 4. Cadê o código de cores aí? Cadê, gente? O código de cores. Qual que é a cor aqui? Amarelo. Isso, beleza. Amarelo 4, não é isso? Agora, interessante é esse aqui. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu voltar aqui. Não é esse não. Vou fazer isso aqui, depois eu vou. É o outro que eu acho mais interessante, mas vou fazer isso aqui, já que está lá para fazer, vamos fazer. Quarto resistor, na escala de 2M,
0,46, 0,40, não vou falar esse zero, não, senão alguém fala, pô, uma vírgula depois do zero, né? É 46. Na escala de 200, deu 45,8, quer dizer, o 46 já virou 45,8, a questão da tolerância, provavelmente. As outras aqui vão sobrecarregar. Então, na escala mais adequada é essa aqui, 45,8. Vamos ver se é 45,8. 45,8K, tá, gente? Porque eu estou na escala de K. Então, veja bem, ó. Olha o amarelinho aí, ó. Não é isso? Que cor é essa aqui? Azul, né? E o... Que cor que é essa aqui? 3. Qual que é o 3, meninos? Vocês estão pior que o código de cor, né? Laranja. Isso, beleza. Código de cores é bom decorar, né? Até esquecer, vale a decorar. Vamos ao quinto aqui. Esse quinto que eu estou achando interessante para vocês. Olha aqui, vou lá para a escala de 2M lá. 2M, só zero. 2K, 200K, só zero. 20K, só zero. 2K, 5. 5, dá a impressão, 2K, então é 5 o quê? 5 ohms, né? Está lá na última casa. E na de 200, que fica com razoável exatidão, precisão, está lá. 4,6 na escala de ohms, 4,6 ohms. Confirmando, cara. Ari, não esquece de fazer chamada, não. Ô, Chico, já? Pô, metade da aula. Eu fui repetir e comi a aula, mas tudo bem, nada de pressa, não. Então tá aí, gente, olha aqui, ó. 4, azul, 6. Que cor que é essa aqui? É o tal ouro, né? Entendeu? Por isso que dá 4,6 ohms aqui, a terceira faixa. Se for ouro ou prata, se for ouro, multiplica 46 por 0,1. Se fosse prata, 46 por 0,2. Aí seria 0,46. Só para fechar no último aqui, não ter que voltar. Tá aí, ó. Vamos medir. Faremos as medidas aqui. Na escala do sexto resistor, na escala de 2M, deu 450. Aí já morreu, olha lá. Então, esse aqui só pode ser lido aqui, ó. Como o limite é 2M, deu 450, é 450K, né? Tanto que na escala de 200K já sobrecarregou. Vou conferir aqui o valor aqui, ó. Olha o valor medido, gente, 450. Olha o valor programado aqui, ó, configurado aqui, 470. Deu uma diferença grande, né? Mas a terceira faixa, olha aqui, ó, a quarta faixa, aliás, dá uma tolerância grande, né? Entendeu? Qual que seria a tolerância dessa faixa aí? 5%. 5%? 5%, qual que é a tolerância dos 5%? Dourado? É isso? Calcule aí, ó, se está dentro da faixa. O dourado é 5%. 5% de 405, de 470, né? Que é o valor aqui, ó. Quanto que dá? É só pegar 470, multiplicar por 100 e dividir
multiplicar por 5, desculpe, dividir por 100. 0,05. Deixar para vocês quebrarem a cabeça aí, para ver que está dentro da faixa de tolerância, tá? Gente, só para deixar assim mais ou menos previsto, na aula que vem, nós vamos continuar. O objetivo é usar o instrumento para medir outras situações, por exemplo, testar chaves e, principalmente, nós vamos gastar grande parte das nossas aulas da próxima semana usando esse conjunto aqui, ó. Qual que é o objetivo? Aproveitar que nós estamos medindo resistências utilizando o ohmímetro, nós vamos treinar análise de circuito. Vou começar da coisa mais simples possível, tá? Que é associar resistores. Vai ser uma aula digamos assim, nós vamos usar muito o nosso raciocínio abstrato. Vocês vão ter que eu vou forçar vocês a ficar imaginando só imaginando lá na área da imaginação mesmo, o que acontece se eu abrir uma chave, se eu fechar uma chave, vocês vão visualizar mentalmente o que acontece e definir para mim os valores. Vai ser uma aula assim que vai demandar muita atenção de todos nós, tá certo? Depois nós vamos ver situações que eu acho interessante também, que é medir resistências de potenciômetros, reostatos, dispositivos sensores de luz como esse aqui, e dispositivos que têm a resistência variável com a temperatura, como, por exemplo, isso aqui, tá certo? Isso é só uma prévia da aula da semana que vem. Eu vou parar aqui a gravação, como foi recomendado pelo Chico, lembrar, e fazer a chamada.